minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vira pra frente agora. Vem cá, Maria. Maria. Vem cá, filha. Segura a música aí, sustenta ela. Maria, sua mãe tá aí, não tá? Vai lá buscar ela pra gente, rapidinho. Eu não sei qual é a situação que você tá passando. A Maria vai ali buscar a mãe dela e você vai ver quando a gente reza, quando a gente pede, quando a gente clama, o que Deus faz. Dá um espacinho de um braço aí pro irmão aí, a oração não acabou não. Pode invadir aqui o corredor. Você está em casa. Pode ver que o careca está até de chinela havaiana. Você está na sua casa. Você está entre famílias. Essa mocinha aqui, ó, que está chegando aqui na frente, é um presente de Deus para a comunidade e para o Via Jovem. Fica aqui então você. A mãe da Maria, ela foi diagnosticada no começo do ano, né, Maria? Com uma doença muito feia. E a gente estava no retiro de carnaval e eu fui rezar pela Maria, desse jeitinho que nós estava aí. E eu falei algo no ouvido da Maria, não foi, Maria? Ele falou que a minha mãe ia ser curada do câncer dela. Mas eu falei para ela no ouvido dela, eu falei, não fala para ninguém. É segredo nosso, né, Maria? Falou que era o nosso segredo e só podia contar depois que ela fosse curada. O que aconteceu, Maria? Um mês depois, no dia 15 do outro mês, ela foi curada. Você tá entendendo? Por que eu chamei a Maria para contar isso para vocês? Uma hora a Maria contou outro milagre dela. Eu disse que o diácono vai contar hoje à noite, provavelmente. Quando você faz isso daqui, ó, vira para lá, Maria. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Você está orando por ela. E às vezes essa pessoa está com câncer. Às vezes essa pessoa está vivendo um grande luto. Às vezes essa pessoa está passando por um momento muito difícil, de desemprego, uma batalha espiritual muito grande. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Eu não sei o que você está passando, fala para ele. Mas eu vou rezar com você agora. Faz igual eu estou fazendo com a Maria aqui, dá a mão para ela. Dá a mão assim, ó. Nós vamos cantar mais uma vez e nós vamos chamar o Adriano para pregar. Mas eu quero que você cante como você nunca cantou, tá bom? Sabe aquela saudade de Deus? Eu dei uma descansada agora ali, porque como eu disse na pregação, eu dormi só 2 horas. E eu acordei, e eu lá deitado eu escutava a pregação do Éder. E na hora que eu acordei com uma sede do Espírito Santo. Eu falei, eu quero mais. Eu quero mais. O Espírito Santo não é um arrepio só. O Espírito Santo, quando ele toma conta da gente, ele faz um rebuliço na nossa vida. Então segura firme na mão desse irmão aí. Espírito, essa você conhece, hein? Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, mais forte, Espírito. Espírito, enche a
Força! Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta a mão do irmão. Braço. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Desse jeitinho eu quero chamar o Adriano. Vamos lá, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Quero te pedir, Senhor, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. quero te pedir, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero derramar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Suri Elerecanda, estenda a mão sobre o Adriano agora. Solte a sua voz agora. Você não sabe o que o Adriano tem passado. Você não sabe o que o Adriano tem vivido. Você não sabe quais são as pelejas do Adriano. Você não sabe o que ele tem passado com a Débora, com a Ana, com os irmãos dele, com o André. Você não sabe o que o Adriano tem orado. Você não sabe quais são as dificuldades dele. Mas eu quero te convidar agora a entrar na brecha junto com o Adriano. Cedererere cantarabalaria lererere cantarabalaria balaria balaria. Suria lererere cantarabalaria laria laria laria. Eu preciso tanto do que eu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Me ama, me ampara, me protege com manto protetor, me defende sempre, meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, me defende sempre, meu favor. Me ama. Me
me abraça, me esconde em teu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode se assentar. Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia. Abre comigo lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Enquanto você procura, eu me apresento. Meu nome é Adriano, sou casado com a Débora, está ali ao fundo. Temos a Ana Beatriz, a nossa bênção, o nosso milagre. Vai fazer 8 anos agora em maio. Tenho a graça de ter o meu irmão, a minha cunhada aqui, o André, a Érica também nesse retiro. E hoje o tema dessa pregação é Maria, a mulher de Pentecostes. Maria, a mulher de Pentecostes. Eu não sei como eu disse ontem, né? Como você chegou nesse retiro, como se encontra o seu coração. Talvez o seu coração está ansioso, talvez o seu coração está, né, amargurado, talvez passando por situações, mas o nosso Deus e a nossa mãe Maria fizeram questão de você estar nesse retiro, questão de você estar aqui mesmo com o coração ferido ou com o coração alegre, passando por situações e tribulações ou bem, né, na sua vida pessoal, familiar, profissional. Maria fez questão de você estar aqui, para que ela, através do seu filho Jesus, ela pudesse te curar, te lavar e transformar a sua vida. Amém? Todos encontraram o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis o que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Beije a sua palavra e aplauda o Senhor o mais forte que você puder, esse nosso Deus santo e poderoso. Amém, irmãos? Maria, a mulher de Pentecostes. Por que eu quis pegar, né, a passagem da Anunciação, que nós muito bem conhecemos? Nós precisamos entender que para Maria ser a mulher de Pentecostes, ela passou por um processo de eleição, de escolha. Maria Santíssima, a menina Maria, aproximadamente 13 anos de idade, quando o anjo Gabriel apareceu a ela, o mesmo anjo que é narrado 4 vezes nas Sagradas Escrituras, o anjo que traz a anunciação, narrado 2 vezes lá no livro de Daniel
e 2 vezes no livro de Lucas, aonde ele vem para trazer a boa nova, primeiramente a Isabel, a Zacarias, o seu esposo, anunciando a chegada de João Batista. O mesmo anjo agora anuncia a Virgem Maria que ela daria a luz. Mas antes de tudo isso, havia um propósito, um projeto de Deus para essa moça, essa menina chamada Maria. Maria, como uma grande judia, ela tinha sonhos, projetos, e os sonhos dela sempre foi aguardando as profecias dos profetas que diziam que nasceria o Messias através de uma virgem. Então todas as meninas, aquelas que eram voltadas à intimidade com Deus, elas ficavam aguardando e esperando, ansiosas, para saber quem seria a escolhida de Deus. E não era diferente com Maria, sempre simples, pequena, que já foi um mistério o seu nascimento. Joaquim, seu pai, Ana não podia engravidar, e Deus dá a graça, e Maria nasce concebida sem pecado, através de uma graça vinda de Deus e do Espírito Santo de Deus, porque Maria era o grande projeto de Deus. Porque por uma mulher o pecado adentrou no mundo. Por Eva o pecado da desobediência adentrou e arruinou os planos de Deus, assim dizendo, porque os sonhos de Deus era que nós vivêssemos na intimidade com Ele, fomos criados para isso, mas a astuta serpente engana Eva, mente para ela, e ela, ouvindo e dando ouvidos ao demônio, ela se rendeu aos planos do demônio. Mas Deus, nada acontece, nada foge dos planos de Deus. Do mesmo modo que por uma mulher o pecado entrou no mundo, vai dizer Santo Irineu de Lyon, por uma mulher, por Eva, o nó da desobediência entrou no mundo, também agora nos planos de Deus, nos projetos de salvação de Deus, por uma mulher agora chamada Maria, a menina Maria, de 13 anos de idade. Como vai dizer Santo Irineu, ela desfaz o nó da desobediência, ela rompe com o pecado que uma mulher trouxe para o mundo. E Maria, sem saber ainda dos projetos, dos sonhos de Deus, da missão que Deus já havia predestinado a ela, o anjo Gabriel entra no quarto dela, e ela se assusta com aquele ser ali diante dela, e o anjo disse: não temas, Maria, o Senhor viu graça diante de ti. Maria não entende muito bem a saudação, e ela fica atenta a ouvir. E aqui eu começo a entender, querido, que nessa anunciação, quando o anjo diz para ela, e ela pergunta: mas como se dará? Como que eu vou ter um filho se eu não conheço homem ainda? Ela era desposada, ia casar com José, estava aguardando todo o processo de matrimônio, mas ela era alguém íntima de Deus. E alguns santos estudiosos vai dizer que o próprio anjo Gabriel, ele fica admirado com a beleza daquela menina. Não somente uma beleza física, mas tamanha era a intimidade que Maria tinha com Deus, que o anjo Gabriel, ele também fica admirado pela criação que Deus fez, tamanha que ele nunca tinha visto algo tão belo como a presença da Virgem Maria. E ela pergunta, indaga ao anjo: mas como se dará isso? E o anjo diz para ela: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Querido, você tem dimensão sobre esse anúncio? Dá para nós pensarmos? Não temos como imaginar como seria o Espírito Santo descer sobre ti e a força do Altíssimo te encobrir. Primeiro nós temos que entender, querido, que no Antigo Testamento, quando Deus escolhia o profeta, quando escolhia alguém para uma missão, a ele era derramado o Espírito Santo de Deus, mas tinha um procedimento. O sacerdote ou um profeta deitava ali o óleo sobre a cabeça do escolhido.
derramava aquele óleo que descia da cabeça até as plantas dos pés, e ali representava a unção do Espírito Santo. E aquela pessoa, aquele escolhido, ele era tomado pela força do Espírito Santo. Ou seja, o óleo descia sobre ele e algo sobrenatural acontecia na vida daquele escolhido para uma determinada missão. Foi assim com Saul, foi assim com Davi, foi assim com os profetas. Então, quando Deus, o anjo, diz a Maria que a sombra do Altíssimo iria envolver Maria, era como se derramasse um óleo sobre a cabeça de um profeta, mas algo muito mais profundo e muito mais além, porque ali era só derramado óleo, mas agora o anjo diz para Maria que a sombra do próprio Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, o Adonai, ele iria descer sobre ela, e a sombra a envolveria por inteiro. Imagina, meu amado, quando derrama-se o óleo não toma por inteiro, o óleo não toma a corrente sanguínea, o óleo não toma o DNA, mas agora Maria, tomada e envolvida pela sombra do onipotente, do Deus Todo-Poderoso, agora toda, por inteiro, da cabeça aos pés, Maria estava sendo envolvida pela presença do Altíssimo, e o próprio Espírito Santo estava ali, derramando sobre ela uma ação poderosa. Porque, querido, pensa comigo que o sim de Maria, o sim que ela dá ao anjo e ela dá a Deus, meu amado, ela deixa de lado os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida, tudo aquilo que ela vai viver. Ela não tem tempo para pensar. Quando você faz um convite, às vezes eu chamei alguns irmãos para trabalhar aqui no retiro, na Via de Emaús, eu convidei eles pelo celular. Alguns eu disse, pensa, depois você me dá a resposta. Para Maria não, foi diferente. O anjo anunciou, falou do projeto de Deus, que ela daria à luz a um filho, o Filho de Deus, que se chamaria Emanuel, o Deus conosco. E ele não deu nenhum tempo para ela pensar, ela só perguntou, indagou, mas como vai acontecer isso? Imagine a mente de uma menina de 13 anos, ela fala, eu não conheço homem algum. Então o anjo revela esse sonho, esse projeto, e a resposta de Maria, ela é no ato. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Ela não coloca limites, ela não coloca barreira, ela não diz, deixa eu pensar, deixa eu perguntar para minha mãe, deixa eu conversar com o meu esposo, meu noivo. Não, ela diz, eis aqui a serva, a escrava, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela se coloca por inteiro, meu amado. E quando o sim de Maria é dado, o Espírito Santo se apodera de Maria de tal forma da qual nunca aconteceu, nem no Antigo nem no Novo Testamento, conforme foi com Maria Santíssima. Ou seja, Maria, ela foi envolvida, tomada toda do Espírito Santo de Deus. O coração de Maria, o interior de Maria, as células, a corrente sanguínea, o batimento cardíaco, tudo foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a missão que Maria estava dando, sim, não era uma missão qualquer. Querido, para nós fazermos um retiro como esse, para nós fazermos esse momento, ter esse sexta, sábado e domingo, só nós sabemos o quanto nós pelejamos, nós batalhamos, quanto nós lutamos, tribulações, enfermidades, situações difíceis. Para fazer uma missão, você vai pregar num lugar, o demônio te atenta, o demônio quer te derrubar, quer te levar a pecar. Como é difícil fazer as obras de Deus. Mas agora pensa, Maria, o projeto de salvação para a humanidade inteira não é apenas um missionário que vai fazer missão num estado, uma cidade ou um país. Não, Maria, ela vai assumir, vai carregar nos ombros, ela vai carregar no seu ventre Jesus, mas vai carregar o peso da qual Satanás não quer que aconteça. O projeto de salvação.
Então Maria, meu amado, ela não pensa nas consequências, mas ela acredita: se Deus chamou, Ele é fiel para cumprir. Se Deus chamou, Ele é fiel para me sustentar. Se o Espírito Santo de Deus, porque ela conhecia o Pentateuco, ela conhecia a Torá, ela conhecia sobre os profetas, sobre os homens que foram ungidos pelo Espírito. Então quando o anjo diz que o Espírito Santo desceria sobre ela, então ela entende: se Ele vai vir comigo, então eu não vou estar sozinha. Se o Espírito vai descer aqui e vai me envolver, então eu não vou para essa missão sozinha. Então o sim dela é imediato. E o sim de Maria desata o nó que havia na humanidade da desobediência de Eva, como vai dizer Santo Irineu. E desatando esse nó, a consequência é também a perseguição, a humilhação, a dificuldade. E Maria dá o seu sim. Então ela carrega sobre os seus ombros toda essa responsabilidade. E o anjo diz para ela: olha, a tua prima Isabel, que já está de idade avançada, ela também está grávida, já está no 6º mês de gestação. Meu irmão, não é uma anunciação qualquer. Quando o anjo diz isso para Maria, ele está dizendo: olha, o mesmo Deus que está realizando o impossível em você, Ele está tocando a vida daquela senhora, a sua prima, que chora, que ora, que pede o sonho dela de ter um filho. Deus também está realizando. Então Maria, ela se alegra, porque algo impossível, algo sobrenatural estava acontecendo também lá na casa da sua prima Isabel. Maria sabia dos sonhos que aquela mulher tinha de ser mãe. Maria sabia das humilhações que Zacarias passava, mesmo sendo judeu, mesmo sendo sacerdote, ia para o templo adorar. Todos zombavam dele, porque para o judeu, irmão, uma família que não tem filhos era uma família que carregava uma desgraça sobre os teus ombros. Então Maria, a menina Maria, sabia do sofrimento daquela prima, daquela família, da dor, da angústia. Então Maria se alegra do fundo da alma. E a palavra de Deus diz que o anjo, se aparta e volta para o pai. E mais uma vez eu vejo aqui, querido, a resposta de alguém cheia do Espírito Santo. Porque o primeiro Pentecostes aconteceu no quarto de Maria. O primeiro Pentecostes acontece dentro da intimidade de Maria. E quando ela recebe a notícia, ela sai às pressas, vai até a casa da sua prima Isabel, 137 quilômetros de dificuldades, de perigos, de sofrimentos, porque 137 quilômetros não é entrar num carro e ir no outro lado, não. Era caminhando, era indo sobre um lombo de um jumento. Mas Maria, cheia do Espírito Santo, ela vai porque há algo dentro dela que o impele, que faz ela sair, que a coloca em movimento. O Espírito Santo de Deus faz ela sair em retirada e ir ao encontro daqueles que necessitam. A palavra de Deus vai dizer, agora não me recordo, não sou muito bem de memória, mas vai dizer: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Maria, quando ela recebe o Espírito Santo, ela fica dócil. Maria vai se alegrar com aquela que muitas vezes na sua vida ela chorou. Maria vai às pressas, porque sabia, porque mesmo da bênção chegando, agora também tinha os cuidados, porque era uma idosa. E nós sabemos que uma mulher grávida já é difícil, os riscos da gravidez, mas agora uma mulher, já idosa, de idade avançada. Então Maria vai. E Maria, ela é a portadora do Espírito Santo. Maria é a arca da aliança. Ela porta o Espírito Santo. Aonde ela vai, o Espírito, o esposo, está com ela. Mas agora, indo na casa de Isabel, ela leva como a arca da aliança. Levava lá o cajado de Arão, as tábuas da lei e o maná. Maria levava agora no seu ventre Jesus de Nazaré, o Salvador, aquele que nasceria para resgatar a humanidade, para trazer a salvação. E quando Maria chega, a sola dos pés tocam o quintal da casa dela, todo o ambiente é tomado, é transformado, porque Maria não foi só à casa de Isabel.
Maria, ela levou Jesus no seu ventre, mas ela foi repleta da presença do Espírito Santo de Deus, e a casa de Isabel é tomada por essa presença. E aqui eu quero dizer para você, querido, a primeira casa a ser visitada pela Virgem Maria depois do Pentecoste que ela recebeu, dentro da casa dela, foi numa família. E aí eu entendo, querido, que o maior alvo, como vai dizer Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, que nos fins dos tempos o último combate é contra a família, e nós já estamos vendo isso, porque o demônio, ele está insistindo, ele está batendo, ele está roubando as famílias, ele está roubando a integridade dos jovens, ele está roubando a pureza do matrimônio, ele está tirando o amor, o afeto, ele está tentando aniquilar as famílias, porque destruindo as famílias, ele está tocando no coração de Deus. Deus, ele sempre teve o olhar voltado para as famílias. E quando eu vejo Maria entrando na casa de Isabel e dizendo shalom, e o ventre, João Batista dentro do ventre de Isabel estremece, é batizado, é tomado pelo Espírito Santo de Deus, Isabel entende que honra a mim, vir a mim a mãe do meu Senhor. Você está entendendo, querido? Quando Isabel diz isso para Maria, ela está reconhecendo o grande feito que Deus fez na vida de Maria. E aí eu começo a entender, querido, que do mesmo jeito Maria, ela está disposta a adentrar na nossa casa, a adentrar a nossa família. Maria, do mesmo jeito, está disposta, ela sendo a arca da aliança, em levar Jesus de Nazaré para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, dos nossos filhos, do matrimônio, da juventude. E aí eu entendo, querido, que aonde a mãe está, Maria está, o Espírito Santo de Deus também se faz presença. E quantos aqui, talvez se eu pedisse para você levantar a mão, quantos aqui não estão vivendo problemas dentro de casa, situações junto à família, tribulações, situações que o seu coração tem apertado? Querido, essa tarde Deus, ele tem um propósito na nossa vida, nesse retiro da Via de Emaús. E o propósito de Deus, meu amado, é nós trazermos a presença da Virgem Maria para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso ministério. É trazer a presença da Virgem Maria. E trazendo a Virgem Maria, irmão, eu entendo que aqueles que talvez não tenham intimidade com a mãe, logo vão ficar preocupados em desonrar a Deus, em desonrar a Jesus de Nazaré, não é verdade? A primeira coisa que vem em nosso coração, não, mas eu não posso ter tanta intimidade com Maria. Pelo contrário, querido, quando eu tenho a intimidade com a Virgem Maria nada mais quer apresentar a Jesus. A Virgem Maria nada mais quer do que passar à frente, derrubando as muralhas, derrubando aquilo que está te impedindo de enxergar o seu Filho amado Jesus. A Virgem Maria, nessa tarde, nesse início de noite, ela está adentrando a esse salão para trazer para nós a presença do seu Filho Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus para restaurar a sua casa, para restaurar a tua família, querido. O inimigo de Deus talvez tenha investido, talvez ele tenha pagado um preço para destruir, talvez ele tenha feito de tudo, meu amado, para tirar a paz, para tirar a alegria, para roubar a esperança de dentro da tua casa. E aí nessa tarde eu venho trazer para você, querido, que a Virgem Maria, ela quer adentrar a sua casa, não para roubar o lugar do teu Filho Jesus, não para ser adorada, não para ser, você prostrar diante dela em adoração, não, pelo contrário, ela quer entrar na sua vida, ela quer entrar na tua história, ela quer entrar nos teus problemas, porque quando ela entra, ela traz Jesus, ela fala para Jesus: entra, filho, passa à frente de tudo, passa à frente dessa situação. E uma vez ela adentrando na sua história, entrando na sua família, o Espírito Santo de Deus, ele se faz presença. Adriano, mas nós oramos aqui, nós pedimos o Espírito Santo de Deus. Alguns irmãos repousaram, alguns que nunca oraram, repousaram. Mas você acha que é só isso? O Espírito Santo de Deus é só um repouso? É só um sopro? É só algo, um sentimento? O Espírito Santo de Deus é muito mais do que isso.
O Espírito Santo de Deus é uma promessa dada de Jesus para nós, aonde Ele diz, meu amado, que Ele enviaria o Paráclito, o Espírito Santo, para nos dar força, para nos dar coragem, para nos levar a vida de santidade, para levar uma vida de intimidade com o Senhor. Aí eu te pergunto, Adriano, por que muitas vezes eu não tenho força? Eu venho no retiro, eu oro, eu canto, eu vou no Via Jovem, eu não vou no grupo de oração da comunidade, ou eu vou num grupo de oração, em algum movimento, mas olha, eu estou forte, animado, e de repente eu estou caído, estou amedrontado, sem forças. Aí eu ouso dizer, querido, é porque às vezes nós ainda não tivemos uma experiência como a experiência de Pentecostes. Por isso eu preciso viver um sobrenatural de Deus. Eu preciso conhecer mais do Espírito Santo. E aí eu entendo, irmão, olhando para a vida dos santos da Igreja Católica, não existiu um santo que lutou para viver a santidade, que não foi cheio de intimidade com a Virgem Maria e íntima do Espírito Santo de Deus. Não existe nenhum santo da igreja canonizado que não foi entregue à Virgem Maria com intimidade, com entrega, e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Porque, meu amado, é difícil ser santo sem estar na intimidade com a Virgem Maria e sem ter intimidade com o Espírito Santo. Eu ouso dizer que é quase impossível, porque pelas nossas forças nós não vencemos o pecado, pelas nossas forças nossos olhos não são santos, pelas nossas forças, a nossa força ela é limitada, ela é fraca, não consegue dar um passo, não consegue dizer que Jesus é o Senhor, e Ele mesmo diz, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Então eu entendo, querido, que quando eu não consigo vencer as minhas fragilidades, não consigo vencer os meus medos, não consigo vencer os meus pecados, significa que tem faltado talvez um relacionamento com a Virgem Maria e com o Espírito Santo de Deus. E eu falo um relacionamento porque eu estou pregando para católicos, apostólicos, romanos, homens e mulheres batizadas no Senhor, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, quando eu tenho um relacionamento com a Virgem Maria, uma intimidade com o Espírito, eu tenho ânimo para vencer. Eu posso ser perseguido, eu posso ser caluniado, eu posso ser humilhado, eu posso ser massacrado, mas eu não paro, porque eu tenho alguém que me sustenta. De um lado eu tenho a Virgem Maria, de um lado eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os santos e anjos da igreja. Então eu não paro, então eu não desisto, então eu não desanimo. Então eu olho para o meu esposo que vive no bar, no boteco, embriagado. Então eu sei que Deus pode mudar a vida dele, e eu não vou largar ele por conta dessa condição, porque uma vez eu disse sim a Deus no altar. Então essa condição de pecado, essa escravidão do pecado, do vício, ela não é mais forte que a ação do meu Deus. Eu não vou desistir. Quando eu olho para o meu filho drogado numa biqueira, eu não vou desistir de orar por ele, porque eu sei que o meu Deus, Ele é fiel. O tempo que vai levar não importa, importa que se ele está vivendo nessa escravidão das drogas, do alcoolismo, se o Espírito estiver comigo, a Virgem Maria estiver comigo, ela vai me dar ânimo para me rezar os meus rosários, ela vai me dar ânimo para mim vencer as minhas lutas, as minhas pelejas. Jovem, o demônio vai fazer de tudo para roubar vocês da casa de Deus. O demônio vai fazer de tudo para tirar vocês de dentro do Via Jovem. E se vocês não estiverem unidos à Virgem Maria e ao Espírito Santo de Deus, desculpe eu falar isso, eu tenho que falar a verdade, você vai ser um alvo fácil para ser tirado do Via Jovem. Membros da comunidade católica Nova Via, se nós não estivermos enraizados numa profunda intimidade com a Virgem Maria e com o Espírito Santo, nós vamos ser alvo fácil. Talvez esse retiro vai ser uma bênção, mas segunda-feira nos espera. O demônio, ele não dorme, ele não para, ele não cochila. Se nós não estivermos unidos a Cristo, unidos a Maria, cheios do Espírito Santo, ele vai armar ciladas para nos derrubar na segunda-feira.
ou na terça, ou na quarta, Ele vai fazer de tudo para nos tirar, para nos envergonhar. Não era o pregador, não era o cara que estava servindo a comida, não era a irmã que estava conduzindo, não eram os irmãos, os jovens que estavam cantando. Ele vai fazer de tudo para te envergonhar. Ele vai fazer de tudo para destruir a tua casa. Ele vai fazer de tudo para destruir a união da sua família. Só que o demônio já é derrotado, acorrentado. Não importa. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida espiritual, é esperar as demoras de Deus. Deus tarda, mas não falha. Os milagres já estão escritos. Basta você perseguir, perseverar, continuar. Querido, quando você continua, quando você persevera, Deus realiza, Deus faz, Deus age. E quando Maria vai à casa de Isabel, ela leva essa presença a essa família. E aí eu digo para você, querido, desejo você nessa noite também levar a presença de Maria, porque quando ela entrar na sua casa, o seu marido, que talvez não anda com você na igreja, ele vai sentir. Porque quando Maria entra, ela traz a presença do seu filho Jesus e a presença do Espírito, e aonde o Espírito Santo toca, tudo ele transforma. Não podemos, querido, brincar, como já foi falado aqui. Nós estamos num retiro, irmãos, e quanto foi desafiador planejarmos, orarmos, prepararmos, porque nós sabíamos que o combate não era contra homens de carne, não é contra o seu cansaço. Eu estou cansado, irmão, estou quebrado, estou com dor nas costas, estou com dor nas pernas, dor de cabeça, mas não é o meu estado físico, mas sim o meu interior, querido. Porque o cansaço físico é fácil o demônio colocar o dedinho dele para que nós desanimemos, para que nós cansemos, para que nós vamos embora, para que nós vamos para os quartos, para que nós nos dispersamos. Mas o desejo de Deus e o desejo do Espírito é te fortificar, fortalecer, te ungir, te dar coragem, te dar ânimo. E é isso que Maria faz. A segunda palavra que vem no meu coração, as bodas de Caná. Quem estava lá não era a Virgem Maria naquela festa. E olha só, meu amado, como Maria faz. E é isso, vem mostrar para nós aonde Maria está, querido. Ela está de olho em tudo. Por isso que quando você pede a presença dela, quando você é um devoto dela, um consagrado de Maria, Maria, ela vai mostrando para você, querido, aquilo que está errado, aquilo que está desagradando o filho dela. Maria, ela vai mostrando para você, quando você entrega a ela aquilo que está te roubando de Deus. Naquela festa, nas bodas de Caná, os noivos estavam preocupados com a situação da falta de vinho, não é verdade? E o que Maria faz? Maria, ela não vai fazer nenhum milagre, ela vai diante do seu filho Jesus. Filho, acabou o vinho. Ela olha nos olhos do seu filho amado, acabou o vinho. Jesus diz: mulher, o que tem a mim? Não chegou a minha hora. Maria sai da presença de Jesus com coração de mãe apertado. Ela vai até aqueles homens e diz para eles: olha, façam tudo o que ele vos disser. E o que acontece, meu irmão? Mais uma vez, uma família, Jesus transforma aquela água em vinho. Aquilo que era de vergonha para aquela família, talvez o seu marido chegando alcoolizado é vergonha para você que é mulher. Talvez o seu pai chegando embriagado, você sente aquele sentimento de revolta, é vergonha para você. Às vezes tem que abraçar o seu pai cheirando pinga, às vezes tem que ouvir o seu pai cheirando pinga. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você faz por amor, você olha para ele com amor, porque você sabe que Deus pode mudar aquela situação, Deus pode mudar aquela consequência. Deus está dizendo para nós, meu amado, eu não sei como se encontra a sua casa, como se encontra a sua família. Talvez você já desistiu dela, talvez você desistiu, parou de orar, não muda mais, não abandona as drogas mais. Esse homem ele vai morrer desse jeito. Não. Quando um homem, uma mulher, uma esposa, uma mãe, um filho paga o preço,
de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, de intimidade com a Virgem Maria. E ela não deixa nós desistir dos nossos. Ela não deixa abandonar daquele da qual nós amamos. E aí vem essa ação poderosa. A Virgem Maria nos ensina, irmão, ser persistente. Nas Sagradas Escrituras, Jesus vai dizer no Novo Testamento, quantas pessoas foram persistentes. A cananeia foi persistente, curou meu filho. Maria ensina para nós nas bodas de Caná, não somente acreditar e confiar em Jesus, mas também ser persistente na vida de oração, na vida de intimidade. Maria poderia muito bem dizer, tá bom filho, não é o momento ainda, voltar para o seu canto, ir lá lavar a louça, ajudar lá nos afazeres da festa, mas não. Maria foi persistente, humilde, mas persistente, dizendo para os servos e fazer tudo o que ele pedisse. E o que aconteceu naquela família? Aquilo que era tristeza, angústia e dor se transformou na alegria. O melhor vinho foi guardado para o final. Foi elogiado aquela festa. Os noivos se alegraram porque Maria interviu naquela situação. E aí eu digo para você, o que tem faltado na sua vida, na tua família, o que tem faltado, querido, não desanima, não desista. Nós temos uma mãe que intercede por nós, que não desiste por nós, que não desiste dos seus filhos, que não desiste da sua família. Alguns aqui sabem, eu não ia falar isso. Eu perdi a minha mãe dia 12 de fevereiro, a dona Cida. Hoje, o André sabe, meus irmãos sabem, hoje é aniversário da dona Cida. A minha mãe faria 72 anos. Essa semana eu peguei os últimos videozinhos. Todo dia do aniversário dela, a gente costumava ir lá na casa da minha mãe cantar um bolinho. Eu tenho os 4 últimos vídeos e eu via. E a minha mãe, ela morreu, ela tinha Alzheimer, mas eu sempre vi o Espírito Santo nela. E hoje de manhã eu saí daqui, cheguei em casa, era 00:05 e eu fui orar e lembrar da dona Cida. Hoje falar de Maria é muito especial para mim, porque eu aprendi com ela a não desistir. Não desistir da família, não desistir da casa. Então eu quero dizer para você, assim como Maria, a Virgem Maria, assim talvez como você tem um relacionamento com a sua mãe, eu não sei como você encara isso. Eu olho para a Virgem Maria, eu lembro da dona Cida, minha mãe, que lutou pela conversão dos filhos, que lutou pela conversão do esposo, que ensinou e me mostrou Jesus, mostrou para o meu irmão. Eu vejo alguém que persistiu, não vou largar, não vou parar. Não é a bebida, não é as drogas, não é a situação financeira difícil que vai parar. Então eu olho para a Virgem Maria, eu tenho a visão da minha mãe, muito mais além, porque a minha mãe Maria, ela é muito mais do que a minha mãe dona Cida, que está lá agora, que eu creio que está lá agora. Então o relacionamento que eu tenho com a Virgem Maria me leva a ter um relacionamento de confiança, que não é maior do que Jesus de Nazaré, que me deu a vida, mas ela é a mãe de Jesus, a qual debaixo aos pés da cruz, o próprio Senhor diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E diz as Sagradas Escrituras que depois daquele dia, João leva Maria para sua casa e começa a ser educado pela Virgem Maria, vai dizer a tradição da igreja. Ou seja, João começa agora a conhecer a história de Jesus e a conviver com a Virgem Maria. Você está entendendo, querido? Nessa noite, a Virgem Maria, ela quer trazer para o seu coração o ânimo de novo, porque ela vem, meu amado, não somente com as forças dela, mas também com a do Espírito Santo. E quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós não paramos no caminho, nós não desanimamos, nós somos envergonhados, nós somos humilhados, somos chamados de falsos profetas, nós somos chamados de todo nome. Mas uma coisa o demônio não tira, é a confiança. Falem, julguem, pisem, apontem, humilhem, maltratem, mas não importa.
importante é não parar, não desanimar, é não desistir. A Virgem Maria está dizendo para cada um que está aqui, talvez com o coração angustiado, talvez para alguém da sua casa, talvez angustiado por situações que você não consegue vencer, situações financeiras, situações de doenças físicas, doenças espirituais. Maria está dizendo para você: não para, não desanime, o meu filho, ele é poderoso para realizar grandes obras. E nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, meu amado, ele quer vir trazer injetar em você esse ânimo, essa Shekinah, que faz você não parar, que faz você não desanimar, não mais ficar somente, meu amado, no sentimento raso. Eu estou passando por problema, eu preciso sentir um vento, eu preciso sentir um arrepio, eu vou lá no grupo que eu quero que orem para mim, para me repousar. Não é somente esse sentimento, é uma intimidade. O Senhor, meu amado, nessa noite, Ele te trouxe para esse retiro, para que você possa olhar e entender que você não é órfão de mãe, não é órfão de pai, não é órfão de Deus. Você é um filho amado, escolhido. Você viu, o Éder pregou sobre a identidade. O demônio está tentando roubar a identidade. Você é filho de Deus, filho da Virgem Maria, cheio do Espírito Santo. Porque todo mundo aqui que foi batizado, quer criança ou quer adulto, quando a água do batismo te tocou, você deixou de ser, meu irmão, apenas algo qualquer. Você se torna filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus, irmão, ele habita aqui dentro do seu coração. E quando o Espírito Santo de Deus vai dizer, não vou me lembrar agora o nome, ele vai dizer que quando o Espírito Santo de Deus ele encontra uma alma que é íntima de Maria, ele logo se aproxima dela e se apodera dela, porque ele se alegra. O Espírito Santo se alegra. São Luís Grigon de Montfort, ele se alegra quando ele encontra um devoto de Maria, alguém que é íntimo de Maria, que está com o coração aberto. O Espírito Santo de Deus, ele logo desce, apodera dessa pessoa, porque ela entende que ela está com o coração aberto. Deus está dizendo para nós nessa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, você não está sozinho. As pelejas que você tem pelejado, as lutas que você tem passado, você não está sozinho. Há uma mãe que tem zelado, há uma mãe que tem orado, há uma mãe que tem intercedido por você. Se você ainda não tem essa devoção com a Virgem Maria, volta a ter essa devoção. Se você não tem essa intimidade com Nossa Senhora, volta a ter essa intimidade com Nossa Senhora. Volta a pedir a ela para que ela possa te acompanhar. Talvez você que está aqui hoje teve um relacionamento difícil com sua mãe. Não coloque o seu relacionamento com sua mãe como uma medida para se relacionar com Maria. Talvez você foi abandonada. Talvez a sua mãe você não sentiu o carinho da sua mãe. Talvez você nunca recebeu um beijo da sua mãe. Talvez a sua mãe foi uma mulher agitada, uma mulher nervosa, de temperamento difícil. Quando você se abre para a graça da Virgem Maria, a mãe Maria, ela entra na sua história e ela apresenta as suas dores para Jesus. E Maria, ela te abraça, ela te dá um beijo doce, ela te ajuda você a perdoar aqueles que te feriram, aqueles que te magoaram, aqueles que te maltrataram. Ela te ajuda a vencer e não parar no meio do caminho. Sabe por quê, meu amado? Tudo isso o inimigo ajuda. O inimigo ajuda, né, na criação com os filhos, porque ele coloca o dedo encardido dele, ele coloca a desavença, ele coloca o desamor, ele coloca, meu irmão, a divisão. Tudo isso ele vai colocando, vai entrando para dentro da nossa casa. O afeto já não entra mais, não tem mais carinho, não tem mais amor. Mas quando eu coloco um basta nisso, eu começo a ter a intimidade com a Virgem Maria, eu começo dizendo para ela: mãe, entra na minha casa, entra na minha família, me ajuda a ser santo, me ajuda a viver a santidade, a radicalidade do meu batismo, a viver na íntegra o meu batismo, a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando eu começo a pedir à Virgem Maria, a nossa vida ela começa a ser transformada, querido, porque ela não vai trazer a glória de tudo isso para ela, não, ela vai levar Jesus até você. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que quando nós passamos por certas tentações,
Basta-nos, com o coração todo cheio e devoto, recorrermos a Jesus e a Maria, repetidamente dizendo Jesus e Maria, Jesus e Maria, Jesus e Maria, Jesus e Maria, nos momentos que estamos sendo atentados pelo demônio, para vencermos aquela provação, para vencermos aquela tentação. Quando você vai orar por cura e libertação, e você clama o nome de Maria, se tiver alguém ali endemoniado ou no ataque espiritual, o demônio fica furioso, porque o nome de Maria, ele estremece o inferno, ele abala os alicerces do inferno. Eles colocam as mãos nos ouvidos porque eles não querem ouvir o nome de Maria. E se o demônio tem medo de Maria, se o demônio treme diante de Maria, por que eu não vou levar Maria para dentro da minha casa? Por que eu não vou levar Maria para dentro da minha comunidade? Por que eu não vou levar Maria para minha família? Porque se o demônio tem medo dela, eu não quero que o demônio chegue perto de mim, eu não quero que ele toque os meus, eu não quero que ele invada a minha família, eu não quero que ele destrua a minha casa. Então eu vou trazer a presença da mãe, eu vou trazer a presença da Virgem Maria, eu vou levar ela assim como ela entrou na casa de Isabel. Eu vou falar para ela: mãe, entra na minha casa, cuida dos meus, cuida da minha casa, cuida da minha família. E ela adentrando, meu querido, ela vai levar Jesus, ela vai levar o Espírito Santo de Deus, ela vai transformar a sua vida. Querido, para de querer lutar sozinho, de vencer sozinho. Para de querer achar que você é bom, que você é forte. Para de querer achar que você é espiritual demais para vencer as suas batalhas sozinho, porque você não vai vencer. Eu estou nessa comunidade, irmão, eu amo meus irmãos, eu partilho as minhas dores, as minhas aflições, mas tem combate, querido, que é só eu e a Virgem Maria que eu vou vencer. Tem combates que é só você e Maria Santíssima, nas caladas da noite, ela vai interceder por você. Por que eu não vou trazer ela para dentro da minha vida? Por que eu não vou trazer ela para dentro da minha casa? Por que eu não vou recorrer ao coração imaculado da Virgem Maria? Eu não sei o que você tem vivido e o que você tem passado. Eu sei dos meus problemas e das minhas dores. E as minhas dores estão nas mãos de Maria. Enquanto ela permite eu viver essas dores, enquanto ela está, ela me dá ânimo para não desistir. Ela me dá coragem. Ela me mostra o caminho. E aí eu entro nas Sagradas Escrituras para nós já irmos caminhando para o encerramento. Eu vejo Maria agora lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, aonde é nos narrado o Pentecostes. Querido, Jesus diz para eles, Jesus está lá no Horto das Oliveiras e diz para eles: olha, voltem para Jerusalém, mas permaneceis reunidos, pois eu enviarei o Paráclito sobre vós. E eles voltam. Diz a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, que estão lá os 11 apóstolos, mais 120 pessoas, total de 120 pessoas, e a presença da Virgem Maria. Maria, ela se encontra lá, naquela sala do cenáculo. 9 dias se passam, irmão, e nada acontece dentro do segundo andar. Nada acontece de diferente, querido. Aí eu começo a entender, se Maria, ela teve o primeiro Pentecostes, ela já era repleta, cheia, o Espírito Santo já estava envolvida sobre Maria. Então Maria não precisava estar lá em Atos dos Apóstolos para receber o Espírito Santo. Ela não precisava. Mas Maria se fez presente com a igreja primitiva. Ela se fez presente lá, querido. Sabe por quê? Não para receber de novo o Espírito Santo, porque ela já era repleta, mas ela estava lá, ela estava presente lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, para segurar na mão de Pedro, para olhar nos olhos de Mateus, para olhar nos olhos de João e incentivar eles, em motivar a fé deles, em dizer para ele: não para, o meu filho falou para nós orarmos, não desanima. Então eu consigo entender, querido, que a Virgem Maria, ela foi essencial para que eles não abandonassem a fé. Meu amado, Jesus sabia, aqueles homens eram muito medrosos, Pedro era muito medroso. E Jesus sabia, querido, que sem ação do Espírito Santo eles não iriam suportar.
mas também sabia que se eles estivessem sozinhos, sem a sua mãe, lá naquele lugar, aqueles 9 dias eles não iriam suportar. Imagine você, querido, às vezes a gente se reúne para orar e nós não temos paciência, na verdade. Não temos paciência às vezes para rezar um rosário, para ficar um meio período de dia, já cansamos, ficamos ali meio preocupados, meio pensativos, pegamos o celular, já vemos se não veio mensagem. Mas agora pense 9 dias, homens com medo, atemorizados, sem certeza nenhuma, preocupados, angustiados, mataram o mestre, vão matar a gente também. Vão entrar aqui, vão invadir, vão meter o pé nas portas, vão subir as escadarias e vão levar nós presos também, vão crucificar a gente também. Eles iriam abandonar, irmão. Eles não iriam suportar, eles não iriam ter coragem. Sabe quando você está muito angustiado e você não consegue nem rezar? Tenho certeza que todos já passaram aqui por isso. Aquele momento, aquele deserto, aquela noite escura, onde você não consegue falar, formular orações. E às vezes a sua oração é o choro, as lágrimas. Aqueles homens não iriam suportar, aquelas mulheres não iriam suportar. Mas quando eu vejo a Virgem Maria de pé do lado deles, incentivando, assim como fez nas bodas de Caná, incentivando eles, não para, não desiste, não desanima. Eu vejo a Virgem Maria dando ânimo, injetando ânimo em Pedro, falando para ele, vamos orar, querido. Quando eu tenho a Virgem Maria dentro de casa, não importa a situação que você passar, não importa o buraco que você entrar, clame por ela, diz para ela, mãe, me ajuda, vai até o seu filho Jesus, mostra a minha causa, mostra a minha situação. Querido, sabe que nós precisamos, como católicos, precisamos começar a experimentar milagres. Começamos a precisar experimentar, irmão, sobrenatural de Deus. Às vezes a gente passa por enfermidade, nós passamos por incompreensões na família, situações da família, e logo nós nos desesperamos. Ei, querido, está na hora de nós batermos no peito e falar, estou passando isso, mas eu quero dar glória a Deus, porque eu sei que isso tem um propósito na minha vida. Essa enfermidade tem um propósito na minha vida. Essa situação que eu estou vivendo tem um porquê, tem uma situação. Meu amado, quando eu vivo com isso, com essa certeza, como eu chamo a Virgem Maria para estar comigo, meu amado, nada me tira da presença de Deus. E aquele problema se transforma, sabe o que, meu irmão? O sobrenatural de Deus. Porque o milagre de Deus, irmão, para acontecer, precisa ter algo adverso. Para acontecer uma cura, precisa ter, irmão, uma doença. Para acontecer uma libertação, precisa ter um vício de algo. Para acontecer o sobrenatural na nossa vida, precisamos experimentar e passar pelo deserto. E não ficar choramingando, não ficar falando que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou, não. Chama a Virgem Maria e fala para ela, mãe, entra nessa causa, entra nesse impossível, entra nessa angústia, porque quando a Virgem Maria entrar, o Espírito Santo de Deus, ele vai chegar, querido, ele vai entrar, ele vai te dar ânimo, ele vai te mostrar o sobrenatural, porque foi isso que aconteceu. A Virgem Maria, irmão, lá naquele cenáculo, no 9º dia, eu fico imaginando ela dizendo, não para. Eu fico imaginando aqueles homens, aquelas mulheres já sem força para orar, sem ânimo para orar, tudo sentado, às vezes pensando, não aconteceu nada, já estamos indo quase para o 10º dia e nada acontece. E Maria vem com aquela força de ânimo e diz para eles, não para, eu já vi o sobrenatural, eu já vi quantos milagres vocês experimentaram. Eu fico imaginando Maria falando para ele, lembra aquele dia que ele ressuscitou Lázaro? Eu fico imaginando a Virgem Maria olhando para João e dizendo para ele, lembra, João, quando você subiu a montanha, quando você viu Jesus, o meu filho, sendo transfigurado, resplandecente? Você lembra quando vocês estavam junto com o meu filho e ele passava pelo caminho e ele viu lá Bartimeu cego, ele gritava e Jesus falou, traz ele aqui para mim, Jesus curou. Meu amado, eu fico imaginando a Virgem Maria dizendo para ele, você lembra? E ela narrando os milagres. Querido, quantos milagres você já viveu e você esqueceu? Quantas bênçãos você já experimentou e você esqueceu? Quando eu tenho a Virgem Maria, quando eu sou amigo da Virgem Maria, meu amado, ela me faz lembrar daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, daquilo que eu chorei, daquilo que eu orei. Querido, 10 anos eu orei pedindo a Deus um filho. 10 anos. Nós perdemos um filho, eu, a Débora, o Samuel. Nasceu prematuro. E o demônio falava no meu ouvido, cadê o seu milagre? Cadê a sua bênção? Eu pregando
fé, e dentro de casa não acontecia, mas eu dizia para Débora todos os dias: Deus vai dar. Está aqui o André que não me deixa mentir. Deus vai dar. Irmão, eu vivi 10 anos esperando o milagre, olhando para dentro de casa e orando às madrugadas. A minha Bíblia inteira, se você pegar essa palavra de Deus aqui, querido, ela é toda arriscada das promessas que Deus me dava nas madrugadas. Quantas vezes eu abria a Bíblia chorando, porque eu via a situação da Débora e caía a palavra de Deus, e Deus me animava as forças, me dava coragem. Mas foram 10 anos, irmãos, e Deus fez. Eu lembro de todos os milagres que eu recebi, não por privilégios próprios, mas é porque ela não me deixa esquecer das vezes que eu não tinha dinheiro para pagar as contas e Deus me dava a quantia para pagar, das vezes que na minha casa não tinha o alimento, quando a gente era pequeno, e Deus fazia, que o meu pai trouxe, mesmo chegando embriagado, mas chegava lá às vezes com um pedaço de carne e fazia, e era a alegria de nós 4. Quantos milagres eu passei na minha vida, ela não deixa esquecer. Eu entendo, querido, que aqueles 9 dias, Maria ia dizendo para eles tudo aquilo que o seu filho Jesus fez, ela ia animando a fé. Por isso nessa noite, querido, nós vamos orar. Maria está dizendo para você, quando você traz a presença dela, ela anima a sua coragem, ela anima as suas forças, ela não deixa você desistir, ela não deixa você desanimar. E sabe por quê? Porque com ela vem o Espírito Santo, e quando o Espírito vem, querido, ele te dá coragem, ele te dá ânimo. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Maria sustentou aquelas 120 pessoas, sustentou a esperança daquelas 120 pessoas, até que se cumprisse a descida do Paráclito. Porque quando o Espírito Santo de Deus desceu, meu irmão, eles oravam em línguas estranhas, e aquele lugar foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Maria, aquela que era repleta do Espírito Santo de Deus, quando eles oravam, meu amado, o Espírito desceu naquele lugar e tomou o coração daqueles homens. E quando o Espírito toma o coração de um homem e de uma mulher, meu amado, o demônio não para, a situação difícil não para, a enfermidade não para mais. Quando eu olho para a igreja primitiva, saindo da sala de Pentecostes e anunciando para Jerusalém e para circunvizinhanças, ganhando alma, restaurando, e cada vez, diz as Sagradas Escrituras, se ajuntavam mais pessoas que olhavam para aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus e diziam: eu quero sentir isso que vocês estão sentindo, eu quero conhecer esse Jesus que vocês conheceram. Mais e mais eles se animavam. Querido, quando você chegar na sua casa, quando você chegar após esse retiro, você tem que chegar lá cheio do Espírito Santo, você tem que entrar na sua casa cheia do Espírito Santo. O problema vai estar lá ainda, a enfermidade vai estar lá ainda, o vício do esposo, do filho vai estar lá ainda. Mas o que muda quando você se encontra com a Virgem Maria, quando você se encontra com o Espírito Santo, é que os problemas continuam, os problemas, as situações continuam, mas a sua fé não é mais rasa, ela é algo de quem experimentou. Então os problemas continuam do mesmo tamanho, mas a sua ótica, ela muda, porque você olha que há um Deus poderoso que é capaz de tirar o teu marido das drogas, do vício. Você olha para o teu Deus poderoso, que se Ele quiser curar aquele câncer, Ele vai curar, e se Ele não curar, Ele continua sendo poderoso e vai animar as tuas forças para suportar a prova e os tempos difíceis. Então, querido, nessa noite a única coisa que Deus quer para você, meu irmão, não é simplesmente um arrepio, um sentimento gostoso, um repouso gostoso. Ele quer animar as tuas forças, de pai, de mãe, de filho, de jovem. O Espírito Santo junto com a Virgem Maria, ele quer tocar o seu coração. Talvez você veio para esse encontro e você falou assim: não tem o que Deus fazer mais para mim, Deus não tem mais nada que possa fazer. Se você abrir o seu coração nessa noite, e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela vai trazer no seu coração a esperança de olhar para aquele filho drogado, mas é o seu filho. Você olhar para ele e falar para ele: eu vejo um pregador da palavra de Deus. Olhar para o seu esposo, talvez todo alcoolizado, bêbado, mas olhar para ele: eu vejo um pai de família honrado, restaurado, dentro da igreja com a sua família. É isso que a Virgem Maria quer fazer nessa noite. Ela quer interceder pela sua causa
e trazer no seu coração esse ânimo de fé. Maria, a mulher de Pentecostes. Querido, não queira viver só da glória, não queira viver só dos sentimentos. Maria, a mulher de Pentecostes, ela quer que você viva do sobrenatural, da experiência, da intimidade, da entrega. E nessa noite, no dia do aniversário da dona Cida, que orou, pagou o preço, que viveu orando pela sua casa, a sua família, eu creio que a minha mãezinha está lá no céu. Ela morreu como uma criança, ela não nos reconhecia mais, mas ela morreu como uma mulher que deu a vida, rezava os seus terços, viu o esposo convertido, orou pelos filhos. Eu creio. E hoje, meu amado, assim como eu creio na intercessão da minha mãezinha, dona Cida, intercedendo junto à Virgem Maria, a sua casa, ela precisa da presença de Maria. A sua família, ela precisa da presença de Maria. Ainda que os problemas continuem, mas você precisa voltar para a sua casa, para os seus, levando a presença da Virgem Maria e a presença do Espírito Santo de Deus. Querido, eu não tenho mais o que falar, eu quero convidar você, fica de pé. Eu quero convidar você, meu irmão, a fechar os teus olhos. Eu quero convidar você, querido, a abrir o seu coração agora e deixar a presença da Virgem Maria, que intercede por nós. E aonde a mãe entra, o seu filho entra. Aonde a mãe chega, o Espírito chega. Eu quero convidar você nessa noite a rasgar o seu coração. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu quero convidar você nessa noite a dar essa liberdade. Nós temos alguns minutos para nós rezarmos. Então eu quero convidar você a não perder tempo, querido. Querido, o tempo, meu amado, ele é escasso. Não perca, fecha os teus olhos e deixa agora a presença do Espírito Santo tomar esse lugar. Que eu não sei o que ele quer fazer, eu nem sei o que ele vai fazer, mas eu sei que quando a esposa e o Espírito diz vem, ele vem. Então nessa noite, Maria Santíssima, ela está intercedendo pela tua causa. Ela está dizendo para você, como ela disse para os apóstolos: não para de orar, não desanima, não desista, não para de acreditar. Ei, solta a sua voz e vai dizendo: mãe, me ajuda, intercede por mim. Fala para ela: mãe, olha para minha casa, olha para minha família, olha para minha situação. Eu preciso do Espírito Santo, aquela que é repleta do Espírito, aquela que foi apoderada pelo Espírito, aquela onde pairou a sombra do Todo-Poderoso. Ela está intercedendo a seu favor. Ela é a tua advogada, ela é a tua mãe. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. Ei, deixa agora a Virgem Maria interceder por você. Fala para ela: mãe, olha para mim, mãe, intercede por mim junto a Jesus de Nazaré. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Fala para ele, fala para ele, fala para ela. Vai dizendo para ela como está o seu coração e vai dando essa liberdade. Vai deixando mesmo o Espírito Santo fazer a obra dele. Vai deixando o Espírito Santo transformar o seu coração. Talvez você chegou aqui envolto às lágrimas, cheios de tristeza, de angústias, de amargura. Talvez você trouxe no seu coração situações que você vê que não há possibilidade de vencer. Então eu te convido agora a ser ousado na fé e dizer: vem Espírito Santo de Deus, olha para mim nessa noite. E dizer para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu toque. Deixa o Espírito Santo te tocar, filho. Deixa o Espírito Santo de Deus te agir. Ei, sozinho você não vai conseguir vencer. Sozinho os teus problemas, eles só vão crescer. Mas se você chamar pela intercessão da Virgem Maria, se você pedir pela presença do Espírito, o Espírito Santo ele virá, o Espírito Santo ele te tocará, o Espírito Santo ele soprará, e o Espírito Santo ele vai fazer algo novo, algo sobrenatural. Então eu convido você, vai fechando os seus olhos, vai deixando agora o Espírito tomar esse lugar. Vai deixando o Espírito Santo de Deus tomar essa sala de palestra. Deixa o Espírito Santo agora te convencer, porque é muito mais do que o arrepio, é muito mais do que um
um sopro e uma brisa suave. É a presença dele, é a presença da Virgem Maria. Ó Mãe querida, como a Senhora entrou nas bodas de Caná, entra nas necessidades, Mãe, entra nas necessidades financeiras, nas necessidades familiares, nas situações de famílias. Quantos jovenzinhos aqui que estão sentindo abandonadas, não tem o amor, não sente o carinho. Vem Maria Santíssima e vem junto com o teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo.